Oi, gente, bem-vindas a mais um Papo de Mãe aqui com a gente. Mais uma semaninha ativas aí, né, no nosso papo, nossa mesa de conversa. A gente pertinho de vocês, a gente trocando ideias sobre maternidade. Muito bem-vindas. Gente, sejam muito bem-vindos. Agora eu tenho de volta minha super companheira. O último programa foi aquele especial do Dia dos Namorados. Que foi muito legal. Uhum. E aí, tipo, assim, foi muito legal estar aqui com meu marido, mas é tão bom que tu tá de volta, amiga. Que bom. Esse programa. Ai, gente, é muito bom estar de volta também. Vocês já acompanharam lá nas redes sociais, né? Já acompanharam aqui também no YouTube o meu relato de parto. Foi muito especial contar pra vocês. Vocês também receberam com muito carinho. Foi muito legal, gente. Obrigada. E hoje nós vamos começar aqui nosso programa falando do nosso novo patrocinador. Gente, nós estamos muito chique. A Lamy é uma marca de essência para deixar aquela casa cheirosa, para deixar com aquela velhinha, sabe, que fica assim no cantinho, assim, momento de leitura, aquele momento de aconchego com os filhos, né, que a gente pode estar chamando eles para um momento devocional, para um momento de carinho. Isso é muito especial, gente. A marca, ela abraça a nossa casa, abraça toda a essência da nossa casa. Então, isso é muito legal. A gente está aqui com os produtinhos, a amostra, velhinhas, spray, home spray, para deixar aquela casa, né, com cheirinho bom. Lá no Instagram da Lamy, ela coloca várias dicas de como usar o home spray, de como usar as velhinhas, né, que até eu já peguei uma dica que tem que usar o home spray 30 minutinhos antes da visita chegar. Ai, que porque legal. daí deixa a casa, né, deixa o tecido da casa absorvendo o cheirinho pra visita chegar, tá com aquele clima agradável, com aquele cheirinho gostoso. Ai, eu amo isso, sabia? Meu Deus, é o detalhe, né? Esse cuidado, sabe? Toda essa preparação, o detalhe por trás. É muito importante, que ensina, sabe? Ai, amei. A gente amou ter essa marca como parceira aqui com a gente. Nosso estúdio tá um cheirinho gostoso, a gente já espirrou o home por tudo. Porque a gente amou. A gente tava aqui brincando, eu, né? Tava aqui brincando, gente, que é tão gostoso que eu queria, assim, cheiringar na roupa, sabe? Tipo, tomar uma... Ai, faz conta que é perfume maravilhoso. Será que muito pode? bom. Vou perguntar pra ela. Pode ter sido, né? E, gente, além desse nosso patrocinador, né, esse parceiro maravilhoso, nós temos os que já nos acompanham aqui desde o começo. Nós temos a 295 Jeans, que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Vocês já conhecem a história, a qualidade deles. E convido vocês a conhecer o Instagram. Sempre falo pra vocês, gente, lá no link da bio, tem no link ali, tem o grupo VIP, onde as meninas todos os dias, gente, elas postam as peças, as novidades. E ali mesmo vocês já podem, né, tirar dúvida de tamanho, de preço, tá? Elas são sempre, assim, muito queridas e super dispostas, sabe? Eu acho tão chato, às vezes, que em alguns lugares, tu tem interesse em uma peça e fica, né, a pessoa se custa e demora. Gente, elas são muito queridas, tá? E convido vocês a entrarem lá no Insta, conhecerem as peças e no grupo também, que daí vocês ficam, assim, pertinho da marca, bem né? pertinho. Muito legal. Nós temos aqui também a Quimera Semijoias, nossa parceira aí, que a gente já convidou elas aqui pro pod também, já conversamos. Vocês conheceram um pouquinho também da essência e da qualidade da Quimera Semijoias. E a Quimera, ela tem um programa de revendedoras, gente. De você fazer aquela renda extra, de fazer, né, de enviar a marca, o produto para mais pessoas. A gente está usando aqui Quimera. Então, os produtos deixam a mulher mais brilhante. E é uma oportunidade também para você receber uma renda extra, ou se não, a renda fixa da casa, né? Por que não? Você que é mamãe, que está em casa, não tem uma renda, às vezes é um complemento legal que a Quimera traz essa oportunidade para vocês. Amiga, vamos apresentar agora? Não, nada de apresentações. Já é da casa. Vamos apresentar a nossa nova, antiga de sempre. Nossa parceira. A nossa parceira, Liana. Bem-vinda, amiga. Gente, carinha de sempre, assuntos novos. Assuntos sempre. A gente sempre fica muito entusiasmada para estar conversando, né? Mas é bom te ter de volta, Grazi. Tu viu que a gente foi pouco tempo, né? Foi viu também. Tempo, mas a gente se esforçou para não deixar os nossos, né? A Deus, vocês são maravilhosos. Seguidores e parceiros sem aí conteúdo, né? Mas é muito melhor que o time aqui. Estamos completas. E a gente, isso mesmo, e a gente espera que seja daqui uma nova estação para nós, pro nosso canal, né? Amém. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito falado, mas pouco falado da verdadeira forma, né? Que é sobre a nossa vida não ser um Pinterest. A vida não ser... Sabe assim, a gente abre o Pinterest para pegar referências, né? E a gente pega lá, a gente olha, nossa, eu vou fazer essa foto, eu vou usar essa roupa, daí abre o guarda-roupa, não tem nada.
Daí abre lá, né? Olha pra cozinha, não é aquela cozinha que você viu. Não é tudo clean, tem um brinquedinho ou outro na casa, né? Que aqui a gente tá falando com as mamães. Aquela parede manchada. Ai, gente, já me peguei várias vezes, tá? Né? Porque lá em Nossa, casa, eu vou não tentar sei, fazer tal é só foto. na minha, né? Não, por favor. Foto sei lá, comida tal, maravilhosa. Aí tu vai bater de cima. Nossa, mas a toalha rasgada. a toalha rasgou. Tudo aquilo que tu não vê Ai, tipo, aparece uma na gordura foto, lá, não sei o que. gente. Meu Deus, o que tá Cancela. acontecendo? Tu já cancelou? Já. Já. Eu Quem também. nunca, Quem né? nunca? E a gente é um lado muito inseguro da gente, né? Que a gente se compara demais nas redes sociais. E isso traz um lado pra gente de insegurança. Sim. Então, até eu tô vivendo esse período também em relação à maternidade ali, né? Que é o comecinho do puerpério e tal, da questão de se comparar demais e começar a dar um follow. Naqueles conteúdos que mais te prejudicam do que te ajudam. Eu fiz muito isso, tá? Ao longo do tempo, assim. Eu amo fazer aquela limpeza, sabe? Eu sou bem desapegada. Tem muitos conteúdos que não edificam, sabe? Que não nos ajudam em nada. Só Na nos verdade, causam trazem mal. mais confusão muitas vezes, né? Mais confusão porque a gente sempre se compara com um parâmetro que não é o nosso parâmetro, né? Que não é um parâmetro real, porque é uma linha muito fina em tu ter referência e tu se comparar, né? É isso aí. Porque às vezes a gente tem a referência, aquela pessoa nos puxa, nos estimula, nos expande. E aí, por outro lado, às vezes é fácil a gente cair pro lado da comparação e desanimar ao invés de usar aquilo como um impulso. É bem delicado, assunto polêmico. E na casa, né, que a gente olha assim, hoje em dia a gente tem muita comparação das influencers, né? Que também só mostram um lado positivo. Isso. Que também não... Existe um grande filtro na rede social. Isso. E isso até mesmo na nossa rede social. A gente também não é segura o suficiente para postar o que a gente gostaria. Isso porque a gente falando de vida real, a gente poderia postar mais coisas reais. Mas a gente também tem essa insegurança. É verdade. Sabe, Grazi, que tu falou aí sobre o Pinterest e tal, o projeto. Eu fui fazer assim, né, o projeto da minha casa, agora na mudança. E a gente pega a cozinha, né? E eu chegou um ponto que eu fiquei confusa e agitada e eu não estava conseguindo celebrar o fato de eu fazer uma cozinha nova. Na verdade, eu fazer a minha primeira cozinha da vida, porque eu nunca fiz, né? Aquilo me transtornou. E dentro dessas variáveis, o que acontecia? Tudo que eu pegava de print, e aí eu ia submeter, né, ao marceneiro, a pessoa que ia realizar. A maioria das coisas é de fora do nosso país, por exemplo. E vários materiais aqui não são disponíveis para venda. Fora da curva mesmo, né? E aí... tu fica vendo assim como... se eu não tivesse visto aquilo, eu tivesse ido para um lado mais realístico, eu teria escolhido muito mais rápido, como acabou acontecendo, que eu escolhi uma cozinha madeirada, coloquei um toque de cor, peguei algumas referências, mas dentro daquele mundo inteiro, daquelas horas todas que eu gastei, olha, sobrou minutos, assim, e aí se sente assim meio idiota. Né? Eu não sei se vocês já pararam e já terminaram, assim, depois de um tempo perdido ali, se sentindo assim, sabe? Tipo assim, não, isso aqui não vai acontecer, isso aqui não vou realizar. E aí, isso pode refletir em tantas coisas, né? E aí, eu olhava, assim, aquelas pedras daquele jeito, tipo assim, não, esse tipo de material não é usado no Brasil. E também uma frustração que desnecessária, né? E, tipo assim, desnecessário, daí tu te frustra com uma coisa que nunca foi possível. E aí, quantas coisas a gente pega e a gente pode trazer para traçar esse paralelo, né? Quantas coisas a gente toma por referência, padrões que são inalcançáveis no sentido, às vezes até comercial da coisa não vende, não é que... Daí pega lá a referência lá do dorama, da Coreia, né? E aí, tipo assim, não bate. Não, né? Aí, claro, a moda, ela vai atraindo um pouco da cultura e tal, mas assim... Entende? Tem uma distância, tem uma coisa fictícia e uma coisa real, né? E aí, dentro da minha realidade, por exemplo, de uma família numerosa, muitas coisas bonitas que eu vi, elas não eram viáveis para minha realidade. Uma realidade onde os filhos fazem o trabalho da louça, onde eles arrumam a mesa, e eu tive dificuldade, inclusive, com isso, até de lidar com pessoas que estavam trabalhando no projeto, de tentar transmitir a minha vida real
Porque às vezes as referências, até mesmo de quem está desenvolvendo o projeto, não tem a ver com a tua referência real. Então, como isso para tudo, para moda, para tua maternidade, para ti como esposa, pra parte física, então nem se fala, né, gente? Nem se fala. Então, olha aquele look perfeito, coloca caimento completamente diferente. Tu pode pegar as peças da mesma cor, mesmo Expectativa e modelo. realidade. É muito frustrante. Não, e né? fora, compra online, né? A foto que aparece lá Para! não chega nunca daquele jeito. nem vamos entrar nesse assunto, gente. Eu evito. Aquele tecido que não cai Vai ficar por 295. Eu tava aqui só pensando, tá? Graças a Deus pelos nossos parceiros que nos atendem nesse quesito, tá? Eu acho que a gente nem conseguiria trabalhar com parceiros que de fato a gente não acreditasse, né? Não pudesse validar, assim. E eu acho que aí é que tá. Né, muitas vezes, né, tu falou, Grazi, a gente se cobra nesse sentido, num perfeccionismo de transmitir, até nas nossas próprias redes sociais, nesse chamado hoje que tem nesse campo para nós na internet, que a gente já entendeu que a gente está dando uma resposta ao chamado, por isso que a gente está aqui, né, com o canal, com as postagens, enfim, se expondo um pouco. E aí a gente entender que, na verdade, a gente precisa responder com aquilo que de fato a gente tem. E essa é a nossa verdade. Eu acho que hoje esse é o tipo de influenciador que realmente tem respeito, assim, sabe? Dos seus influenciados, das pessoas que têm o público real, que têm parceiros reais, que têm vida real. E eu não acho também que a vida real seja uma vida que tu tem que expor ruim. Essa coisa eu também não gosto, tipo a maternidade real, todo esgualepado e tal, e os teus filhos chorando, né, catarrento. É uma exposição desnecessária disso. O teu todo dia também não é para ser assim. Se for assim, não está ajustado. Mas dentro de uma medida ajustada de vida real, de funcionamento de uma casa, de uma família, de acordo com a tua realidade do momento. A Grazi está numa estação que está com o bebê recém-nascido, não tem como estar numa mesma estação quando tu já está com os teus filhos numa idade maiorzinha, né? Então, assim, é para aquela estação. E aí, a gente perde a nossa oportunidade de integridade, né? De ser idôneo como a gente muitas vezes por querer se moldar. Eu passei por uma fase, assim, né? Tem um termo que a gente usa sobre as assembleias de vozes na cabeça, né? Que são pessoas que a gente tem como referência. Isso para várias coisas, tanto para a questão de coisas de casa, né? Tipo, estilo de decoração. Aí tu olha um, ama. Olha o outro, ama. Olha o outro, ama. Aí tu olha pra tua casa, não tem nada ali que tu vá, sabe? Tu consegue... Ou tu tem que comprar tudo do zero. Não tem nem prateleira pra colocar as não coisas. Não tem, sabe? Não é possível. É lindo, mas não é funcional aqui pra minha realidade, né? E aí gera essa confusão. Isso eu tô falando pra coisas de casa, né? Mas muitas vezes também entra nessa área de educação de filhos. Antes de ter as crianças, principalmente, eu caí muito nessa. Tipo, essa corrente de educação. Legal. Nossa, vou fazer assim. Não, perfeito, concordo, igual ela falou. Aí daqui a pouco aparece outra. Nossa, mas esse aqui também tá certo? Não, perfeito, vou fazer assim. Aí depois aparece outra. Mas nenhuma das três são a mesma. E aí te gera uma confusão gigantesca. Na verdade, muitas vezes elas são até antagônicas. Tu não consegue seguir. Isso. E assim, isso gera uma confusão que tu não consegue lidar com a tua mente, né? Não, e assim, parecia muito bonito. Quando a Laura nasceu e eu tentei colocar em prática algumas coisas, eu vi que era totalmente inviável pra nossa realidade, pros nossos valores, pela nossa crença. Então, assim, existiam coisas naquelas raízes de educação que iam contra os meus princípios, sabe? Que não era bíblico. Então, como eu ia... A minha maior assembleia de voz deveria ser primeiro a Bíblia. A palavra, Eu né? sempre falo que o ser humano, ele é influenciável. Ele precisa de um ser para se inspirar e para se influenciar. E é por isso que muita gente hoje tá perdida, porque não tá sem a inspiração correta. Que hoje nós temos um mundo com muitos influencers. Não é por falta de opções, mas por excesso, né? Por excesso. E a Bíblia fala que a gente precisa ser imitadores de Cristo. E a Bíblia fala isso muito claro. E a gente precisa imitar Cristo. A gente precisa ter esse centro muito bem definido na nossa casa, na nossa vida, para que a gente nunca perca essa essência de voltar ao centro, de voltar a Cristo. A gente tem uma Bíblia que ela tem todos os parâmetros da nossa vida que a gente precisa voltar a ler. A gente precisa voltar os olhos aonde é realmente necessário, onde realmente vai colocar a nossa casa no templo do Espírito Santo, né? Na vontade de Deus. E isso é muito importante, assim, as pessoas não estão com os olhos voltados a Cristo e estão procurando referências, procurando inspirações
torto e à direita. Isso mesmo. Aí perecem por falta de conhecimento. Porque se não tem conhecimento suficiente da palavra... Não tem filtro, Não né? tem. E assim, eu tinha muito eu não lia a respeito, né, na Bíblia a respeito disso, ou eu não tinha esse olhar. Depois que eu fui pra Bíblia com esse olhar sobre educação, por exemplo, eu entendia vários versículos que eu nunca tinha parado pra pensar que se aplicava à educação. Eu imaginava que era outra coisa. É que a gente tem que começar a ler a Bíblia de acordo com a nossa realidade, né? Não simplesmente um versículo solto ou outro, né? Mas sim como estudo. Porque a gente não tem a nossa história, né? Eu, pelo menos, não fui ensinada a isso, né? A ler a Bíblia de uma maneira pra estudar. Mas sim, versículo, tem que decorar versículo, né? Mas isso não funciona dentro da casa. Que a palavra é viva, né? Porque ela responde às nossas demandas ao mesmo tempo que ela é imutável. Então, isso é muito... Tem que ser... A gente precisa ter um pilar, uma base, um fundamento, que é a palavra. E aí, após isso, a gente vai ter um critério para eleger quem a gente escuta, né? Eu converso com muita gente me perguntar, vem pedir conselho, de perto, de longe, né? Hoje a internet ela possibilita isso também, as redes sociais, mas ao mesmo tempo, né? A vida ao redor. E eu vejo as pessoas extremamente confusas, eu vejo as mães extremamente confusas, elas não sabem o que ouvir. E eu tenho dito isso, elege quem tu vai ouvir, escolhe quem vai ser uma voz de conselho sobre a tua vida. A palavra fala a respeito de conselho e também fala a respeito das mais experientes ensinarem as mais jovens. Então, isso já é um princípio como igreja, né? Como corpo, como congregação, a gente estar nesse lugar, estar nessas mesas de ensino. Hoje em dia, a funcionalidade, eu falei isso aqui, às vezes de organização, e ela é necessária, às vezes separa um pouco as gerações e deixa de trazer essa ponte de conselhos, né? E é necessário que haja essa troca. Estou passando por isso, eu recebo direto. Vocês não conseguem responder imediatamente com a atenção devida, mas... tô passando por isso, tal. Não, semana ainda aconteceu. Traz a soneca tal para mais cedo, tenta trazer para mais cedo, puxa a soneca, tal. Aqueles dilemas, né, do sono. Por exemplo, alimentação, introdução alimentar. Não, porque uns falam isso, outros falam aquilo, e eu vejo, gente... E no final das contas, as pessoas eu vejo essa sede, assim, de autoridade no assunto, de alguém que tem resultado no assunto, né? Porque hoje muita gente quer ser influenciador, só que muitas vezes tu tá gastando tanto tempo sendo influenciador e tu não tá desenvolvendo aquilo que de fato poderia te tornar uma referência dentro da tua casa, dentro da tua profissão. Eu acho que cada um pode ser influenciador naquilo no qual está bem autorizado a falar sobre. Né? Eu não vou escolher um nicho, se eu resolver falar a respeito de engenharia, eu não vou ser uma influência nisso, entende? Eu vou poder influenciar, ser referência naquilo que eu sou treinada, que eu sou habilitada. Então, acho que eu vejo essa mudança na verdade das redes sociais. Eu sinto isso, assim, uma impressão minha, sem muito conhecimento, né, de especialista, mas eu sinto esse sentimento de que as pessoas, elas estão numa fase mais seletiva, que elas querem realmente essa vida real, essa vida que eu percebo quando eu posto alguma coisa. Eu não costumo postar muito do meu dia a dia, mas assim, o quanto algumas coisas que eu não imagino chamam a atenção das pessoas. Sei lá, uma coisa que aparece lá no fundo de casa, uma coisa, sabe? Esses dias eu fazia uma foto das crianças assim na mesa, que eles estavam lá. E aí o que acontece? Um tava assim de joelhinho, com a meia virada pra cá. No que eu bati a foto, eu vi que a meia tava muito encardida. Muito encardida. E eu postei mesmo assim. Porque pra mim, eu preciso ser íntegra assim. Entende? Se eu precisar passar filtro, até na foto que aparece na minha casa, a vida real, ela vai ser na minha casa, na casa de vocês, com um filho pequeno, na fase de mamãe. Ela não vai ser uma foto perfeita do Pinterest, da cozinha perfeita, da sala perfeita, da mesa posta perfeita. É que isso não vai iludir quem tá assistindo, vai te iludir também, né? Exatamente! Nossa, muito importante isso. É uma ilusão para quem vê, mas talvez o outro absorva ainda de alguma forma importante, mas tu vai começar a achar o quê? A tua vida imperfeita. Ficar descontente com uma realidade que é só a tua vida acontecendo, né?
quando o teu filho tá fazendo o trabalho da louça, tá guardando algo, por exemplo, na minha fase que já tenho, eles que cooperam com o serviço da casa, eles ainda estão em aperfeiçoamento, eu faria mais rápido e melhor. E eu apresentaria com certeza uma casa mais impecável, eu venderia muito mais a imagem que eu dou conta de tudo. Mas quando eles terminam a louça, já é na hora do café. E a gente já tem que ir pro próximo. Por exemplo, hoje pra gente vir gravar, com certeza muitos de nós precisaram deixar tudo fora do lugar. Eu precisei fazer a janta às 14h, porque eu precisava deixar a janta pronta. Essa é a vida real. E ela não é ruim. Ela é assim, a pia tava bagunçada, né? O mármore lá é branco, eu escolhi branco, no final das contas, porque eu quis, consciente. Ficou lindo, né, assim como o sofá de linho, né, amiga? Assim como o sofá de linho. Por isso que a gente tem que ter os melhores parceiros, gente. Mas o que acontece? Corri o risco, entende? O sofá de linho, ele dificilmente vai estar limpo. É importante isso que tu falou, né? Da consciência. Porque agora, tu não pode exigir alguma coisa que não vai trazer um resultado que vai trazer de fato. Porque... E aí tu vai exercer uma pressão sobre ti, sobre os outros, que ela vai te adoecer. E ao mesmo tempo, não é tu largar de mão, tu ser relapsa com as coisas, mas eu já lidei com extremos, eu tenho uma tendência ao rigor, já falei isso aqui. E a bênção de eu ter sido aperfeiçoada por ser mãe de muitos filhos, por ter uma casa cheia, é que eu pude ser aperfeiçoada no meu orgulho, né? Na minha vaidade a respeito de dar conta, por exemplo. Então, eu renunciei, né? E às vezes a gente precisa renunciar. E eu renunciei a algumas coisas para ter outros benefícios, e benefícios que não serão vistos, eles não serão expostos na internet, esquece, eles não vão ser. Entende? Os momentos que eles mais... têm que entender isso, né? Os momentos que a gente mais é retribuído por essa escolha, a gente não vai pegar o celular na mão e bater a foto. Né? A gente não vai. Eu sou a pessoa que eu já fiz, eu tenho curso de gestão de tempo e produtividade, de cozinha otimizada, de método Fly, de muitos métodos. Tenho muitos cursos, eu realmente estudo e gosto e entendo. E hoje eu não tenho uma lista na minha casa de nada. Nessa estação que eu tô vivendo hoje, conversamos já sobre isso, e assim, não parece nem... não cabe nem para mim isso, para quem me conhece. Mas dentro das escolhas que eu tô fazendo, eu tô escolhendo ser assertiva. Lógico que tem coisas que a gente já incorporou, então ela já flui naturalmente, sem tu precisar da lista exposta, né? Sabe aquela história, tu pode abrir exceção quando a rotina já tá estabelecida, né? Mas eu resolvi flexibilizar, eu resolvi desfrutar mais das coisas e resolvi ser mais leve, viver mais leve. Mas eu acho que tem que ter métodos, tem que ter ordem. Eu acho, de verdade, eu acho que tem que ter. Mas eu acho que os métodos, eles não podem ser superiores às pessoas. E é muito fácil a gente cair nesse lugar. Eu não durmo com a pia cheia. Por quê? Não, né? Mas assim, na vida real, às vezes a louça fica. A gente pode se iludir e pensar que aquilo tu tá fazendo para a tua própria família, né? Tipo assim, não, eu preciso deixar tudo perfeito pra... Eu já caí nesse engano, assim, é uma linha muito sutil. Muito, muito, muito. E não, nem desmerecendo o lado da ordem, nem... Não! Mas é assim, muito daquela delicado. coisa de... precisa estar tudo perfeito. Eu quero que meu marido, quando ele chegue, a casa esteja em paz, que os pássaros estejam cantando, que o bolo esteja na mesa. Eu quero isso. E aí tu luta. E aí tu fica o dia inteiro pra dar conta daquilo, tu tá exausta. E aí, no final do dia, tá assim. Mas tu não beijou o suficiente teu filho. Entendeu? Isso mesmo. Aí tu percebeu que tu olhou pra trás, fez a retrospectiva daquele dia, e eles te chamaram várias vezes, tu não pôde parar tudo e ir lá. Porque tu tava tentando dar conta daquilo. Sim. Né? E assim, não é que seja ruim, mas tu tá perdendo várias coisas. E aí cai o quê? Naquela culpa dos vídeos que a gente vê da internet.
Ai, porque daqui não sei quanto tempo você não vai lembrar. Ai, eu nem vejo, choro um monte. Você não vai lembrar da pia, mas do momento que tu perdeu. Só que aí, a pia também é necessária. Nós não estamos falando nem que um nem que outro. Mas é encontrar esse equilíbrio. Isso. E eu acho que esse é o nosso desafio como mulher hoje. Não é ser perfeita no método Fly Lady, ou, né, deixar todas as marmitas da semana organizada. Mas também não é abrir mão disso, porque isso também é paz e segurança e tranquilidade pra gente. Entender que tem dias que vai acontecer e tem dias que não. Isso. Né? Isso tem dias mesmo. que tu vai conseguir pegar um domingo e fazer. Mas às vezes aquele domingo tu precisa sair e passear no parque com a família. Tudo. Isso mesmo, então, isso mesmo. Tem que ter o equilíbrio, né? Isso, e é muito desafiador. Pelo menos pra mim é assim, é desafiador isso de não sobrepor os métodos às pessoas, sabe? E aí, às vezes, eu tenho um plano, eu quero a mesa posta, eu quero tudo impecável, tal. Aquele dia o teu filho não dorme na hora, que ele dorme todos os dias. Parece, nossa energia já transmite aquela atenção no ar, não é? E aí, lógico que tu tem que frutificar na frustração. Só que às vezes é coisas que tu te impôs e tu deixa de desfrutar os benefícios. Por exemplo, hoje eu tenho o benefício de estar integralmente com os meus filhos. E aí eu não desfruto do benefício, né, da maior parte do benefício de estar com eles, porque às vezes eu acho que, tipo, a gente não vai ter televisão de dia. Mas, gente, às vezes choveu, às vezes tá aquele frio. Tu quer ficar vendo televisão. Tu quer ficar vendo televisão embaixo da coberta e com eles, nesse carro. Chocolatado. Ai, gente, chocolatado. Chegou em casa, quentinho. Vou confessar, esse dia o William chegou, aí tava nós três no sofá vendo desenho. A mãe gostando muito mais que as crianças. Aí, tipo assim, isso é as muito... crianças fazendo outra coisa, as crianças escrevendo. Não, isso é muito incomum, porque a gente raramente coloca. E aí ele chegou, olhou pra nós três, assim, dele assim, amor, foi necessidade? Eu disse, não, foi vontade mesmo. Aí ele, assim, quase largou a bolsa, a mochila, assim, e sacou, chegou pra ele junto, sabe, de tão gostoso que tava. Eu assim, não foi necessidade, não. Tipo assim, ele falou, tá tudo bem com a casa? Tipo assim, eu preciso intervir em alguma coisa. Ele imaginou assim, nossa, tá doente, deve estar muito caótico tá... pra ela parar tudo e ficar aqui sentada vendo o desenho, entendeu? Então, isso. Assim, não, quer que eu assumo o meu papel agora? Tu vai tomar um banho e às vezes, pra relaxar? Isso. E aí é que tá, às vezes a gente, nessa projeção que a gente fez a gente funciona muito bem, mas aí a gente só é parado pelo caos. Daí é um problemaço. Ou quando tá doente, ou quando, tipo assim... A gente lá em casa sempre tem a coisa do gerar memórias, né? A gente sempre brinca, Felipe, vamos criar sinapses. E aí tu vai construindo, o filmezinho em família, aquela coisa e tal. E aí esses dias era um domingo à noite, a gente chegou da igreja, eu falei pra você, vamos ver o filme do dinossauro. Todo mundo... Domingo à noite. Amanhã é segunda-feira. E ainda tinha que alugar o filme. Então, tipo assim, é uma super... Né? Porque a gente é cheia de plataformas, a gente não quer pagar mais por nada. Assim, já acho um desaforo, né? Não, acabou de lançar o filme do Jurassic. A gente vai assistir, todo mundo. Nossa, daí uma das crianças virou pra mim e falou, eu sempre quis isso. Ver um filme depois da igreja. Tô muito realizada. O ápice. Tipo assim, gente, que fácil resolver, né? Vai ser assim sempre? Não. E eu acho assim muito... A minha casa também tinha muito disso. Só que a nós era mais, né? Mais vintage, pra não dizer outra coisa. Era... Não. Old school. Era pra esperar a tela quente. Assistir a tela quente, segunda de manhã. Alguém sabe o que é tela quente? O povo, hoje a geração de hoje não sabe o que é. É só Netflix. A gente não podia assistir porque era muito tarde, né? Sim. E daí, quando a mãe deixava... Mas assim, exceções assim, raros. De alguém me levando pra cama de volta. O barulhinho da tela quente é aquela coisa que tu meio que dormiu no sofá e alguém te leva de volta pro quarto. Porque horário... também a tela quente é uns filmes também que as crianças não podiam assistir. Mas aí quando ia passar um filme legal... Não tinha classificação ainda ali, né? Mas eu acho que assim... Né, meninas, é um assunto assim que a gente só introduz, mas é pra fazer, né, é só uma introdução do assunto, porque é pra refletir. Pra refletir mesmo, porque daria pra gente ficar discorrendo por horas, porque tem um lado e tem um lado, né, mas é aquela história, tu pode ser mais caprichosa, pode melhorar, tu pode, mas às vezes entender também justamente em que momento tu tá, em que momento que tu tá podendo se exigir, tu tá podendo se puxar, tem os momentos de correr, os momentos de caminhar, tem os momentos, né, de entender. Então,
eu aprendi a flexibilizar e isso trouxe benefício para mim, para minha casa. Eu não pretendo, por escolha própria, voltar ao rigor que eu tinha antes. Apesar de ainda ser uma coisa dirigida, assim, no sentido de, né, para trazer benefício para todos, mas eu já aprendi. Então agora, sabe, assim, quando tu bota um monte de coisa na mochila, agora tu larga algumas. Agora essas aqui eu escolhi largar. E isso faz parte da maturidade, faz parte da experiência, faz parte da tentativa e erro. Tem coisa que tu vê que funciona, tem coisa que não. Mas a questão é se a gente está sensível para se permitir experimentar também como é que funciona a nossa casa, o que vai bem, o que não vai, honestamente. Honestamente, não uma coisa porque, não, eu não lavo louça à noite porque eu tenho preguiça. Não, honestamente. Eu, por exemplo, prefiro acordar de manhã com a pia organizada, porque o dia já começa, eu não gosto de acordar com a sensação de que, tipo, eu fiquei atrasada. Mas eu já não caio meu mundo. Não começo meu dia errado, porque isso não aconteceu. Entendeu? E às vezes é isso, a gente fica no rigor de não deixa a pia, não deixa a pia, não deixa a pia. No outro dia já vê assim, já começa com fracasso. E aí quando a gente bota essas listas, tem que ver se elas estão trazendo mais joinho, né? Dentro, no nosso interior. Poxa, daí cada coisa que eu não consigo fazer, eu fico mais frustrada e aquilo me traz mais peso. Eu tô botando metas que não são reais, né? Então, eu acho que é essa ponderação que a gente precisa ter hoje. Gente, orar ao Senhor, orar a Deus, assim, para ajudar a gente a ser boas gestoras da nossa casa. Isso é fidelidade. Tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. Né? Ser fiel, e seja no que for. Ser fiel cuidando da nossa casa, fazendo a nossa comida, lavando a nossa roupa. Fidelidade. Mas às vezes aquilo ganha um alvo de atenção tão alto, tão grande pra gente, que se torna um ídolo. É fidelidade e sinceridade, né? Isso, já ao ponto de chegar e falar, não, Senhor, eu vou deixar pra amanhã. Isso. Senhor, me perdoa. Ou se não, isso. Né, tudo bem, né? Algo nesse sentido. Às vezes a gente vai criando troféus imaginários também, que pra gente nos fazem muito bem, mas às vezes a gente vai olhar ao redor na nossa casa, as pessoas não estão alegres, felizes. A nossa presença, ela não é uma boa presença. E aí isso me dói. Nossa, isso me dói. Quando eu me olho e vejo, tipo assim, nossa, eu tô nociva pra quem eu mais amo. Eu tô só funcionando. E a gente admitir isso requer humilhação, requer arrependimento e mudança. E eu acho que hoje, nesse mundo que tá acelerado, tá pela alta produtividade, a nossa casa, ela precisa um pouco andar no caminho inverso. Ela precisa mostrar, assim, capricho, fidelidade para os nossos filhos, dar esse testemunho, mas mais leveza, sabe? Sempre as crianças, as pessoas, elas já estão acordando sempre atrasadas, elas já estão acordando para produzir, elas já estão acordando cheia de compromissos. As pessoas olham para mim e falam, tua vida deve ser uma correria, e tipo assim, tudo que a minha vida não é uma correria. E não espero que ela seja. Já foi, em alguns momentos. E eu vou me considerar, eu e meu esposo, a gente se considera bons gestores da nossa casa quando a nossa vida não é uma correria. Quando a gente não chega atrasado nos lugares, a nossa vida não é uma correria. E isso às vezes passa por a gente dizer não para a rede social, dizer não para aquela influência que, tipo, nos faz trazer uma exigência que não cabe a nós. Às vezes a gente tá frustrado com o esposo, com aquilo, né? Como a gente já falou, com algo que falta. A gente olha aquilo que falta e não aquilo que a gente tem. Que a gente tá olhando o tempo todo pela janela. E para fora, não para dentro. E eu acho que essa reflexão, ela vale muito. E é um assunto gigantesco, né? Que pode render muita coisa ainda. Que a gente não tem fim. Como a Liana falou, tem vários ramos de conversa, vários ramos nuances, de mesmo de reflexão, né? De a gente entender o que acontece em cada etapa. Eu acho que o objetivo não é dar respostas, mas gerar perguntas, Exatamente. Né? Porque cada um vai ter que se analisar sua rotina, sua casa e entender onde precisa ajustar. E a gente espera de coração que você aí de casa tenha recebido essa conversa, né? E tenha trazido mesmo uma reflexão, trazido uma... Às vezes mesmo chegar agora no Instagram e fazer aqueles unfollows necessários,
até mesmo tirar alguns aplicativos de vista por enquanto, algumas coisas. Ou até mesmo se olhar, né, se você tá sendo influenciado pela pessoa certa. E é isso que a gente quer trazer sempre aqui no nosso Papo de Mãe, né? Essa conversa sincera, essa conversa de amigas, uma mesa saudável e acolhedora para cada uma de vocês, assim, dentro da casa de cada uma. Coração e a gente aberto. vai precisar encerrar o papo de hoje. Vamos com a coração. A gente sempre termina com a frase-chave, né? Vamos fazer a parte 2. já é tipo assim... A gente vai ter que começar a rever os papos e fazer as parte 2 agora, né? É verdade. Gente, deixem pra gente os comentários do que vocês acharam desse episódio. Se gerou alguma reflexão, alguma pergunta ou alguma resposta, algo que tenha mudado na casa de vocês. E eu queria lançar um desafio. Simples. Bem simples. Um desafio de a gente buscar no Senhor essas respostas. Aqui, como a gente falou, a gente não vai dar respostas, a gente vai gerar perguntas, gerar reflexões, mas que a gente busque no Senhor, sabe? Esses limites, a rotina mais saudável, se esse é o momento de acelerar, se esse é o momento de parar, se analisar, será que eu tô sendo rigorosa demais mesmo? Será que agora não é o momento de flexibilizar? E eu tenho certeza, sabe, que o Senhor nos dá essa direção, Ele... É pelo bem da nossa casa, né? Da nossa família, Ele quer isso. Ele quer uma casa saudável, uma família funcional. E isso, assim, não é só pra gente, vai pra fora também, né? Isso vai refletir, vai influenciar muitas outras pessoas. Te desafio. Aceito o desafio, eu também vou fazer isso. Eu também. Vamos. Sempre. Não é uma vez só que a gente faz. Não é. Verdade. Gente, muito obrigada por acompanhar a gente por aqui, né? Siga a gente nas redes sociais, @podpapodemãe. A gente também, nossos Instagrams pessoais. E, gente, por favor, se inscreva aqui no nosso canal pra gente ir cada vez mais longe com os nossos papos, cada vez alcançar mais corações. Eu acredito que a gente... Acredito não, tenho certeza que a gente precisa de vocês. Obrigada. Verdade. Beijo. Beijo.